O Circulando com a Tati navega por novos caminhos e traz uma dupla de peso, a dupla que comanda o mar de Praia Grande. O primeiro convidado que eu tenho a honra de receber é o Dante Failla. Ele é responsável pela escola de canoagem Mauivaa. E ó, largou anos de escritório para viver a paixão do remo na canoa havaiana. E encontrou nesse esporte diferente, maravilhoso, um propósito, um jeito de se comunicar e de liderar. Dante, espera um pouquinho aí que já já você se apresenta. E eu tenho uma convidada também mega especial que criou o grupo Sereias do Canto, a Regina Cabral. Ela encontrou no remo um caminho de cura e transformação e conseguiu reverberar para outras mulheres o quanto o mar tem o poder de ser um transformador de vidas através de um espaço de escuta e transformação. Bom, Regina Cabral vai aqui também se apresentar. E olha, Dante e Regina, eu sempre começo aqui o Circulando com a Tati perguntando o seguinte: antes do cargo de vocês, vamos dizer assim, né, de ser professor de remo, de ser professora de remo, quem é o Dante na essência e quem é a Regina na essência? Então vamos lá. Você não estava combinado, hein? Tô brincando, desculpa, né? Boa tarde, primeiramente, baita prazer aqui, prazer estar aqui contigo. Muito legal a iniciativa, a gente bater esse papo sobre tudo isso aí, né? Eu sou um cara que sempre fui do mar, desde pequeno, né? Desde menininho pegava onda, e aí a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Acabei, num certo período, fui ser motoboy, depois fui trabalhar em escritório, a gente vai bater esse papo, mas eu sempre fui um que muito coração e o mar ensina tudo isso pra gente, né? Eu acho que tudo se resolve, os fins justificam os meios, não tinha outra maneira de eu me acertar nesse lugar onde eu tô hoje. E é isso aí. Vamos que Maravilha. vamos. E você, Regina? Quem é a Regina de coração? Eu falo que eu sou uma pessoa, assim, até privilegiada, né? Privilegiada por Deus, porque, assim, eu surfo desde os 12 anos. Uau! E todo mundo sabe disso, que, né, há muitos anos atrás, o que acontecia? A mulher não tinha vez no mar, não. Então, quando eu comecei a remar, que eu comecei a remar na pandemia, que eu acho que eu já até conversei com você a respeito disso, né? E aí, quando eu comecei a remar, eu coloquei na minha cabeça que eu falei assim, não, eu quero trazer todas as mulheres para o mar. Então, para mim, assim, hoje em dia, é uma conexão mesmo, das mulheres, de outras tribos, tanto da canoa, como caiaque, como do surf, ou aquela galera que também nada, não importa, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito de coração. E eu sinto que eu tenho esse dever comigo de ajudar outras mulheres. Outras mulheres que estão lá, que às vezes ficam com vergonha, Com Sim. certeza. né? Com vergonha de tentar o esporte, qualquer tipo de esporte. Então, eu sou assim, sabe? Eu sou uma pessoa de coração mesmo. E às vezes sou até cobrada por causa disso, porque eu sou muito coração, entendeu? Uhum. E às vezes a gente toma umas palavras por causa disso, Sem né? dúvida. E eu sou assim. Essa é a Regina. Maravilhoso. E aproveitando que você falou sobre levar isso para outras mulheres, recentemente nós vimos uma reportagem falando sobre as mulheres de 50 a mais que se encontram, né, no remo. E fala um pouquinho sobre isso. É, qual a faixa etária das mulheres que procuram e que remam lá com você constantemente? Olha, no meu grupo, inclusive, aqui me ajudou a fundar o Sereias, ela tem 61 anos. Uau, maravilhoso. Eu tô com 56. E o mais engraçado que a gente, assim, que a galerinha nova procura a gente. As meninas novas procuram a gente. Mas também, assim, a faixa etária, acho que não tem faixa etária, sabe? A galera que quer ir mesmo remar,
não tá muito nem aí com a idade, você entendeu? Que bom. Mas a gente consegue também trazer a 50 a mais. Aí, inclusive, que tem o Marex. O Marex, que eu já, né, lógico, eu sempre entro na categoria, né? Sempre levo medalha por causa disso também. E aí, eu tento sempre levar a galerinha nessa 50 a mais, entendeu? Não, vamos, você consegue, vai dar certo. E sempre vai pro pódio. Sempre vai pro pódio. Então, assim, eu ainda tenho um projeto que eu quero trazer a terceira idade também, para ter essa vivência com o mar. A gente pode até montar alguma coisa junto. Olha, né? ó, vocês estão de prova, hein? Entendeu? Vai A ter que gente sair daqui com um montar- projeto já. entendeu? Colocar lá todo mundo lá no cantão, porque às vezes eles têm vontade, mas têm vergonha Uhum, de imagina. achar que não consegue, entendeu? E Sim, consegue. maravilhoso. Né? Maravilhoso. E olha só, não sei se vocês repararam, eu estou com a camiseta que eu Tô ganhei de devendo, presente. tô devendo, Regina tô já devendo, tá tô devendo. devendo aqui das Sereias do Canto. E, Dante, explica Maui. Explica essa história do Maui aí pra Pô, gente. já deve estar nítido, né? De fato, veio do filme da Moana, quando lançou o filme da Moana e tal. O filme da Moana, inclusive, eu falo para meus alunos, para a galera assistir, porque ele retrata, inclusive tem a Concha Pu que a gente vai falar. Ele retrata demais a cultura polinésia de uma forma muito, muito bonita e um pouco lúdica, mas nem tanto, né? Porque a gente que estuda, eu estudei muito a cultura polinésia, toda a história da canoa lá de trás, milhares de anos atrás. E o filme da Moana, quando saiu, foi surpreendente. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ficou encantado, Como né? eles fizeram isso, né? E aí foi indo. E quando eu comecei a remar na canoa havaiana, foi um amigo que falou, cara, tem tudo a ver contigo. Eu procuro o Edu lá, inclusive, depois dou um salve. Então, Edu, eles são meus padrinhos. E aí foi nessa. Comecei a remar. E eu estamos um pouquinho mais, vou dizer, um pouquinho mais forte do que eu tô hoje, que deu uma singela recuperada. Mas, e aí começou a falar, ó o Maui aí, o Maui chegou, ó o Maui da Moana, ó o Maui. E aí, todo lugar que eu ia, começava a me chamar de Maui. Pelo tamanho, pelas tatuagens, por jeito de falar, o brincalhão. Uhum. Maui, Maui, palavra pra cá. Pelo coração também, né, Com Dante? certeza. Com certeza. E aí, de todo lugar que eu fui, depois eu fui para outras bases, né? Depois que, antes de eu ter a base aqui na UPG, de seguir o legado aí da Rea Sul. E aí, todo mundo, qualquer lugar que eu ia, o Dante meio que ficou escondido e só me chamavam de Maui. Quando eu decidi abrir a base, que a gente viu o Edu, né? Foi para Olambra, seguiu o caminho lá, maravilhoso, inclusive. Muito legal lá o projeto que eles têm lá. E quando eu abri, eu vi, pô, que nome que eu vou dar, que nome que vai ser. Aí não teve jeito. Trocar ideia com o padrinho, com a galera, pô, não tem como ser outro. Não tem como ser outro. Tem que ser Maui, cara. Tem que ser Maui. E tem tudo a ver com a canoa, inclusive, pela própria história, pela própria cultura, e juntou com o apelido e o jeitão e ficou, né? E ficou. E ficou Maui, e é isso aí. Maravilha. Até hoje, todo mundo, onde eu vou, a rapaziada aí, né? Só É o te Maui, chama só assim. de- Muito legal. Eu adorei. É interessante que geralmente o apelido pega quando a pessoa não gosta, né? Antigamente, né? Hoje em dia também. Mas Com você foi o comigo contrário. foi o contrário. Sim. Eu adorei, mas não falei nada, né? Se eu falo que eu adoro, eles mudam. Muda. Eu falei, não, mal, eu dava risada. Beleza, a parte mais. E aí, foi aí que nasceu o Maui. E até hoje todo mundo me chama aí, é o Maui. Fala com o Maui. E Dante, nós estamos fazendo essa gravação hoje, no dia 7 de janeiro. Janeiro é um mês muito especial, porque nós usamos aí para conscientizar todos sobre a saúde mental. E eu queria que você contasse um pouquinho qual foi o momento exato que você decidiu assim, ó, vou largar o escritório e seguir esse caminho. Sensacional. Eu passei por, acho que como muita gente, né? Hoje eu sei disso, depois que eu fui procurar Ajuda? ajuda e entender, né, os propósitos, entender as coisas, porque eu confesso que eu tinha muito preconceito, eu vou ser bem honesto. Eu
tava com problemas, achava que tinha depressão, achava que tinha... Eu achava, não. E a galera falava, minha esposa falava, pô, procura um psicólogo, troca uma ideia com alguém, procura um médico, alguma coisa, porque não é normal o que eu tava passando. E eu, não, tá louco? O cara nem me conhece, vai falar o que de mim, meu? Nada a ver. Tinha aquele No preconceito que a começo, maioria possui, né? com certeza. E eu trabalhei muitos anos em escritório de contabilidade. Na verdade, a história é longa, né? Eu entendo que a nossa vida hoje, né? Hoje, né? Antes de hoje, uma, já dizia o Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Então, meu, hoje eu sou isso aqui. Apesar de que eu já sei que hoje eu vou continuar aqui, mas tá. Pô, desculpa aí. Não, é que eu já passei por várias coisas, né? Então, lá de trás, onde eu comecei ali com auxiliar de não sei da onde, depois fiquei motoboy há muitos anos, fiz Senai de mecânica de moto, sou mecânico de moto formado, trabalhei na Yamaha durante 6 anos, mecânico da Yamaha, depois, dentro da Yamaha, comecei a trabalhar no escritório, trabalhando no escritório, comecei a desenvolver, cheguei a fazer faculdade de contabilidade, não terminei, não tenho vergonha de falar não, porque eu sentia que não era ali o meu lugar. Uhum. Ainda assim, trabalhei uns bons anos no escritório de contabilidade, veio a pandemia e eu trabalhava home office, eu tinha um salário bom, não tinha, assim, tinha metas, mas eu não tinha ninguém me cobrando, não tinha Não horário, era aquela pressão nada. por resultado. Eu não tinha horário. Eu acordava a hora que eu queria, dava meu trampo, parava o que quisesse, eu entregava o que o meu trampo eu entregava. Sim. Ou seja, né, uma galera falou, você é louco, cara. O trampo dos sonhos, cara, você ganhava bem, não tem horário, faz o trampo. Mas eu não estava feliz, eu tinha diversas coisas que me deixavam mal, e eu tinha responsabilidade, 3 filhos, e isso me impressionava muito. Seu trabalho é bom, onde você está é bom, é difícil arrumar outro igual, você ganha um salário, você tem que ter filho para criar, e por dentro eu falava, não quero mais, não quero mais, não quero mais isso, não é? E eu já remava, né? Comecei a remar antes de tudo isso aí, vai fazer 5, 6 anos, comecei até que cedo, né? Agora não remo há 10, 15 anos, que nem a maioria da galera aí. Sim. Mas comecei daqui cedo. E aí, nesse meu tempo que eu parei de. Teve um dia que eu não quis remar. Remar assim foi minha vida. E quando eu não quis remar, minha esposa falou: epa, peraí. Foi o sinal de Você não quer alerta. acordar para remar? Não, procura ajuda, cara. Você tá com um problema. E aí que eu fui procurar ajuda. E aí me encontrei, aí foi fluindo e a gente vai, né? E agora está nesse sucesso todo Com que é. certeza, com certeza. E foi a melhor coisa. Eu acho que eu tenho aprendido muito, inclusive depois dessa mudança, dessa virada de chave, eu tenho aprendido muito, porque a vida é uma só e ela é curta, cara. Então não tenha medo de mudar, de sair, de virar a chave. Não tem problema, cara. Hoje você mora em São Paulo, na Praia Grande, amanhã, pô, deu louca, vai morar na Bahia, meu, vai morar no Tocantins, e daí? Ah, mas isso vai ficar duro. Problema, arruma outro trampo, arruma outra coisa. É tão curta a vida, cara. É tão curta. E tanta coisa ruim que tem nesse mundo, tem que viver, meu. Eu não sei amanhã. Não sei amanhã se eu vou estar. Se eu for embora, Deus me livre, guarda. Posso ir embora daqui de bike, um carro me atropelar. Ei. Então, eu peguei muito isso. Eu passei por muitas coisas. Hoje, infelizmente, eu consegui me equilibrar. Continuo fazendo terapia. Continuo, porque Muito bom você é falar isso. importante. Ah, não é porque deu, agora tá legal, Hugo de vibe, alô, aí para. Não, porque é bom você trocar uma ideia. Nem sempre eu posso conversar com a minha esposa, nem sempre eu posso conversar, né, com um amigo. Às vezes os caras já me conhecem, já sabem meus problemas, já sabem, né? E a questão da terapia, Dante, é que o profissional, ele estudou Sim, para sem dúvida. entender o Ele te organismo conduz humano, o ali, cérebro te humano. provoca. Sim, ele te É, direciona através exato, do que ele com aprende certeza, com anos de estudo. com certeza. Diferente Não desabafo, né? dos amigos, que vai te orientar conforme a vivência Com dele, né? certeza, exatamente isso. Inclusive, não sei se eu falei demais, né? Quando eu decidi procurar um profissional, tinha um grande amigo meu, que trabalhou junto, inclusive, na Yamaha. Liguei para ele e falei, tá bom, então.
tá bom, vou procurar um psicólogo. Liguei pra ele, falou, pô, isso aqui. Ele falou, irmão, não posso te atender. Te conheço, cara. Olha, que Não bacana a pode. Te atitude. conheço, Não te pode. conheço de mil anos, te conheço, sei toda a sua capivara, você sabe a minha. Não vai bater um papo aqui de brother, mas não vai adiantar. Você tem que procurar alguém que bata, alguém que você Se se identifique. conecte, se identifique, né? Porque eu confesso que até eu chegar no profissional que eu tô hoje, passei por uns dois até antes, porque não tentei ali, a ideia não achei legal. Até o dia que encaixou, começou a fluir, pô, que maneiro, sem pressão, aí você começa a falar e, pô, hoje eu sou aqueles cara que para de fumar e reclama do cigarro. Tô fazendo uma analogia bem, mas aquela galera que, puta, sabe, o advogado do psicólogo, pô, faz terapia que é bom. Eu não sou chatão, mas se me perguntar, eu falo. Eu Que não sou aquele cara maravilhoso. chatão, sabe? Mas se eu, pô, se eu faço, ou se eu fosse tu, eu fazia, mas a tua vida é tua, tu que sabe. É que nem eu agora, depois que eu comecei a remar, nossa, Ah, sim. fico defendendo Aí sim. e incentivando. Dante, muito obrigada, Tamo viu, por junto, mano. Desculpa aí, compartilhar. Zé. E, Regina, você já me contou um pouquinho da sua história e que eu achei, assim, sensacional. Foi na época da pandemia também. E eu queria, por favor, que você contasse um pouquinho aqui de como você começou, que foi uma transformação ali pessoal. E, por favor. Bom, a minha história com o mar é o que eu já falei, né? Vem desde os meus 12 anos de idade que eu surfo de bodyboard. E aí, um pouquinho antes da pandemia, na verdade, uns meses antes. Não, vou falar uns dias antes. Eu descobri o stand-up. E aí comecei a remar, só que logo em seguida veio o quê? A pandemia. E aí eu falei, e agora? E a gente que ama o mar, não sei se você passou por isso. Com Eu certeza. dei uma pirada doida, porque eu sentia falta do mar mesmo, falta de pisar na areia, Sim. né? E eram umas coisas muito loucas, assim. Eu falava para minhas filhas assim, eu vou invadir a praia. Eu falo, eu passei embaixo da Você fita. invadiu, né, Dante? Eu vou invadir a praia. Aí a minha filha falava assim, mãe, pelo amor de Deus, tá cheio de câmera, porque o que tinha de paparazzi era um absurdo. E aí, por causa do meu trabalho, porque eu não parei no meu trabalho, porque eu sou depiladora e esteticista. E eu não parei no meu trabalho. Então, eu não podia nem sair em nada, e nem filmar. Então, eu sempre, assim, ficava para mim tomar sol, porque eu sinto muita falta do sol. Não sei se com você. Com certeza. Eu sinto é uma coisa louca, assim. E aí, eu ficava atrás daquelas montinhos lá, né, as plantinhas lá do calçadão, às vezes assim, ó, escondida. E aí, quando liberou a praia, aí a gente começou a remar das 6 às 8. Que era que tinha que ir correndo. E aí, com isso, eu comecei a tirar foto, tudo. E eu estava num processo também, assim, bem pesado de depressão, porque minha depressão, ela é genética. Né? Eu sou adotiva da minha mãe. E na família, é todo mundo assim. Minha mãe biológica, meu irmão, e assim vai. O assunto também, né? Já Então, tem uma predisposição. já tem. Eu já tive parada cardíaca por causa de depressão, porque eu tive desmame da medicação. Me tratei com psiquiatra, com psicólogo. E aí depois, logo em seguida, veio a perda da minha mãe. Então, virou, assim, tipo uma bola de neve. Então, quando eu comecei a remar de stand-up, eu me encontrei de um jeito, assim, que primeiro que eu achava stand-up uma chatice, vou confessar. É mesmo? Olha que interessante. Eu achava muito chato, porque eu falava assim, nossa, que coisa chata, sabe? Ficar só por cima, assim. Mas uns dias antes, eu estava em Itacaré, e meu compadre tem base de stand-up. E aí eu falei assim, eu quero experimentar esse negócio aí. Só que aí eu voltei de lá assim, né? Aí eu falei, não, eu tenho que tentar esse negócio aí. Só que aí começou a crescer de um jeito que aí a gente começou a fazer, eu comecei a tirar foto, aí várias mulheres, onde você tá? Porque muita gente não acha que a gente não tá lá no cantão. Com certeza. Assim, nossa, pra onde você foi?
né? Como Porque, vai ser? infelizmente, a Praia Grande tem fama de água suja, não sei o quê. Então, quando você fala remei com um golfinho, ou vi É. baleia, ou não sei o quê, o pessoal fala, é Se mentira. espanta, né? Se espanta. E aí eu Sim. comecei a postar várias fotos, várias fotos. E aí, com isso, foi tão bom que tinham muitas meninas que estavam passando pelo mesmo processo. Foi aí que você pensou no grupo das Foi aí mulheres? que eu pensei no grupo. Só que eu não imaginei que fosse crescer desse jeito, né? Então, hoje em dia, eu falo que as meninas me ajudam, as sereias me ajudam e eu ajudo elas. E muitas que vão remar lá, na verdade, elas chegam lá, às vezes, moram sozinhas, não tem ninguém aqui na Praia Grande. E acaba tendo afinidade com outras mulheres. E acaba fazendo Às vezes amizade. chega lá dentro, nem conversa comigo. Quando eu vejo, já tá conversando com outro que já fez amizade, que Já tá. E isso, sabe, para mim é Muito assim, é legal. super prazeroso. Eu fico emocionada porque eu tô conseguindo realizar meu sonho. E Sim. assim, graças a Deus, assim, eu vi pelo círculo que a gente fez. Sim. Eu fiquei tão emocionada, porque assim, eu me vi assim, eu falei assim, eu não tô ali só por mim. Eu tô ali pelas mulheres, pelas sereias, porque você é sereia da canoa. Entendeu? Tem a sereia do caiaque, e assim não é porque Sim. não é o grupo Sereias do Canto, são as mulheres que estão dentro do mar, são as Sim. meninas que surfam também, porque a gente já fala uma tribo só. Então, e assim, aí você vê que às vezes, quantas vezes, por exemplo, agora eu tô aprendendo a surfar, é uma coisa de louco, né? Surfar de pranchinha. Tá fluindo o negócio, tá fluindo. Legal. E às vezes a gente tá sentada ali, que eu fico ali na reta de vocês, não sei o quê, e assim, aí outro dia eu tava aqui, né, eu tava surfando, e de repente veio uma menina conversar comigo e ela estava com um monte de problema. Estava começando a surfar ali, com a galerinha ali na Rui Barbosa, assim. E de repente eu falei assim, nossa, nem me conhece. Nem me conhece. Então eu achei assim, isso tão legal. Então eu acho que assim, o nosso esporte e o mar traz isso, você entendeu? Traz essa conexão. Do nada você, quando você vê, você está conversando com uma pessoa e de repente você também vê que a sua história, assim, você acha que, eu tô mal, tô não sei o que, mas aí você vê a história do outro que você fala assim, eu não tô mal, eu tô muito bem. Não é verdade? Sem dúvida. Então, é isso, assim, o meu sonho mesmo, eu tenho vários projetos. Graças a Deus já fui remar em outras bases, assim, que já convidaram, já fui com a Babi, já fui com o pessoal lá da... Ai, como que é o nome? Da Nalu lá em Santos. Malu, sim. Nalu, a gente já fez Luau. Então, é assim, os Sereias é isso. A gente não tem uma base, mas a gente tem, assim, esse acolhimento de chamou, a gente vai, Sim. sabe? Chamou, a gente vai e a gente quer sempre estar com todo mundo. Que nem agora vai rolar o Luau. Então, eu gosto de quanto mais gente, é melhor. Com certeza. E Regina, o que você acredita que muda na forma das mulheres se expressarem depois que começa a remar? Você consegue perceber? Consigo. Olha, vou falar um exemplo que aconteceu. Um dia eu fui pra praia, lá pro Cantão, fui de bike, sentei lá, enfim, fiquei lá na barraca. E aí eu postei no grupo que eu estava lá. E aí uma das meninas, já não até contigo, não vou falar não. Uma das meninas pegou e me chamou. Oi, Regina, você tá aí no Cantão? Eu falei, tô. Ela falou assim, eu posso ir te conhecer? Eu falei, vem aqui me conhecer. E o que acontece? Ela estava com vergonha de remar. Por causa do físico e blá, blá, blá. E aí eu falei para ela assim, não, no nosso grupo a gente não tem isso. Não tem isso. Então, eu acho que o que acontece? As mulheres, elas assim, eu tento mostrar para elas que não importa o físico, não importa, de repente, eu tenho que remar de biquíni ou eu tenho que remar de leg. Não, se você se sentir confortável de leg, você vai de leg. Muito bom você falar sobre isso, porque às vezes tem mulheres que deixam de remar por conta da vestimenta, de pensar que E por só causa do pode de físico biquíni. também, entendeu? Do físico. Às vezes eu vou te ser bem sincera. Ou é porque, é um pouquinho mais magrinha, ou é porque é mais cheinha, ou porque tem celulite, ou porque não sei o quê. Então eu tento mostrar para elas, assim, que não é isso.
Você entendeu? A conexão Sim. do mar é outra. Muito Não é, importante. é outra vibe, entendeu? E aí essa menina começou a remar, porque ela já remava de stand-up. Hoje em dia ela rema de canoa. Pra caramba, já remou contigo, rema na Que meta. maravilhoso. E ela não liga mais. Muito bom Não, mesmo. não liga mais para isso, sabe? E ela só rima com um pouquinho de dificuldade com o stand-up, mas vai sentadinha, mas tudo bem, tá com a gente. Então, Sim, Tá o ali, importante tá é ali, isso, tá se entendeu? movimentando, né? Não é? com certeza. E Dante, agora para você, o que o remo em canoa havaiana ensina sobre comunicação? Olha, legal essa pergunta que a gente, inclusive a nossa, né, que a nossa base a gente trabalha com AC6, são 6 pessoas, às vezes 7, né? Sim. E é a C4, que é a canoa de surf. Então, ou seja, a gente está sempre no coletivo. A princípio, a gente não trabalha com a canoa individual, muito embora é sensacional, é legal também, mas nesse momento nosso, a gente só trabalha no coletivo. Inclusive, com essa ideia de Ohana, né? Que a gente, Ohana é família em havaiano. E, se não tem a comunicação, não tem canoa, né? A gente costuma falar que, para começar, no mar, ninguém sabe nada, né? E cada banco da canoa tem a sua importância. Não tem essa de entra no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, né? Que a gente tem uns memes aí de piada, mas aquilo ali, claro que é É uma saudável a brincadeira. brincadeira, com certeza. A gente mesmo brinca entre a gente. Mas não dá para remar sem o banco 1, não dá para remar sem o banco 2, Cada sem um o tem 3, o sua 4, o 5 função. e a sua importância, né? Sim. Tem a sua função e a sua importância. Então, a comunicação ela é essencial. E isso a gente leva bastante, né? Até brinco com a galera, tem dia que o privilégio nosso de remar no cantão, inclusive eu vou puxar só um gancho Sim. para puxar a sardinha para a nossa Praia Grande, porque a Praia Grande aqui ela tem a água mais limpa da Baixada Santista. Quem quiser depois nos comentários pode falar o contrário, mas eu assino aqui. A Bom. Praia Grande tem a água mais limpa da Baixada Santista, tá? E, e nosso canto ali não é raro, é direto. Tartaruga, raia, golfinho, água-viva, Moreia. tem Eu sou tudo, prova disso. certo? Sim, Então, e aí, voltando à comunicação, eu só puxei esse ganchinho para puxar a claro. sardinha pra gente. E às vezes a galera tá remando e, pô, a gente tá em aula. Quando a gente tá em passeio, legal. Às vezes a gente tá em aula, né? Ah, para aí, né? Aí eu, galera, presta atenção aí, olha ali, porque um e o outro estão. Não bronca nem nada, mas aí vem a comunicação de fala banco 1, acelera um pouco mais, vem segurando, banco 3 e 4, defende a arma se precisar, às vezes quando a gente está pro mar de fora, né? A gente sai para fora, né? Pega mar Sim. aberto, então, se não tem comunicação, principalmente nós que somos um esporte coletivo, então, a canoa havaiana sem comunicação não existe. E considerando todo esse contexto que você trouxe, o que o mar te ensinou com liderança? Essa. Nossa Era essa que eu Senhora. tava. Era essa que eu estudei. Pelo Tem que ter Google. estudado. Essa. Vou falar uma coisa que eu acho que esse foi o meu maior desafio. Essa questão de lidar com essa palavra em si. Não com a função dela, mas com o que as pessoas possam achar. Que às vezes falam, o cara é líder, liderança, já bota meio que num pedestal, uma soberba cresce. Não, pelo contrário, né? Eu demorei um pouco. Quando eu abri a base, quando eu me enxerguei professor de canoagem, hoje eu sou um professor. Então, eu coloco alunos ali. Então, o mar me ensinou demais isso que ali a liderança, em muitos dos casos, eu preciso saber a hora certa de entrar, a hora certa de sair, preciso saber recuar, preciso saber avançar na hora certa. Então, é muita responsabilidade, né? Principalmente nós aqui na Praia Grande, que nós temos ondas, temos correnteza, temos ondulações de mar para fora. São as condições diferenciadas
o próprio esporte da canoa havaiana na nossa região, assim, né? Cada um tem o seu foco, né? Tem várias bases, a galera treina velocidade, treina para competição, treina várias coisas. A gente treina aqui também, entrada e saída, então a gente trabalha tudo isso. E aí essa questão de liderança, né? É saber ter toda a humildade de conduzir. E não é sobre dar ordem, sobre mandar, nem nada. Mas é uma responsabilidade de ter. Então eu ali com mais 5 pessoas, que eu preciso às vezes dar uma voz, tomar uma decisão, de repente numa hora crítica, porque a gente fica observando ali o mar. A gente observa o mar, olha ali, eu fico vendo a onda, como que tá, como não tá. Eu conto o tempo durante 6 ou 7 séries, quanto tá de intervalo, dá para entrar, não dá, vamos esperar. Porque a canoa é gigante, sabe como que é? Olha quantos detalhes É você muita coisa. precisa se preocupar. É muita coisa, né? Não é só sentar e remar, vou entrar aqui bonitinho, não. É muita coisa, porque a canoa, ela é muito grande. Só a canoa sozinha, seca, assim, a ama pesa 200 quilos. Mais 6 pessoas, mais a ama, mais molhado, que a gente entra e sai, meia tonelada chutando baixo. Imagina aquilo ali descendo uma onda com banhista. Então a gente tem que ter muito dedo, muito cuidado, né? Para manusear, a responsabilidade é muito grande. Sim. E é justamente isso. Aí eu fui aprendendo, quando a galera começou a me chamar de capitão. E o cara, não sei se eu mereço, mas, né? Olha só que É importante muito você louco, cara. trabalhar essa parte do É, merecimento. sem dúvida. Eu, quando falo, pô, você é um professor, eu nunca fui professor de nada. Mas Agora agora eu você sou, é. né? Então você Sim. abriu uma base, então vou dar aula de canoa. Eu estudei, eu fui fazer curso, estudei. Não foi do nada. Eu vou comprar uma canoa, vou botar na água. Não. Tem todo um processo atrás disso, até eu, inclusive, ter aval de profissionais, de professores meus, e falar, mano, você tá pronto. Não foi à toa. Foram os caras. E quem me ensinou sabia. Posso dar um salve aqui pros meus mestres? Pode, claro. O Edu Rassu, Liz, brabo demais. Capitão Arthur, sem palavras, só brabo demais. Remei em muitos lugares na meta, inclusive o Arthur era da meta, depois agora abriu a Rui lá em São Vicente também, o Rogério da meta, galera de lá. Fui aluno da galera toda aí. A base veio, eu vim numa base forte, e os caras bravos. E aí, quando eu senti que estava pronto, foi aí que eu precisava entender e tomar uma postura com muita humildade, sem, né? Sim. Porque eu tenho pessoas que estão dependendo de mim e querendo ou não, no mar, ninguém sabe nada. Todo mundo é aprendiz no mar. É o que eu costumo dizer. O cara que chega e fala, não, que eu manjo, que eu sei do mar, já começou errado. Se você não souber ler os sinais, ver. Os sinais são demais porque você vê como que tá, como não tá. Se não aprender a ler, a respeitar, o principal é o respeito ao mar, ter humildade, você vai aprender do jeito mais duro e do jeito mais difícil. Eu vejo de galera que entra, dá uma perrengue. A gente leva de exemplo os turistas que vêm e não entende, pega corrente de retorno, morre afogado, some, cara. O mar, eu acho engraçado que o mar ele não se impõe. O mar se apresenta. Vai de você analisar. Eu não entro numa. A galera direto acontece comigo, é a questão de liderança. A gente. Não sei se você já passou por isso ainda, deve ter passado, não lembro. Mas a gente. De marcar a remada, ver o gráfico, a gente vê primeiro a previsão, né? Nos sites. Pô, vai tá razoável, vale a pena conferida. Pô, pega a canoa, põe na água. Chega na hora lá, a hora que põe a canoa na areia, eu olho aqui, galera, vou dar pra entrar. Não, a galera dá pra entrar. Vamos que dá, ó, tá pequenininho. Fala, não dá. Desculpa, rapaziada. Vamos tomar um café na padaria e A voltar para importância casa. da liderança. Entende? E eu te perguntei sobre a liderança, Dante, porque agora quem manteve você nesse lugar acabou sendo a equipe. Sem a dúvida. sua equipe que, Sem dúvida. com certeza, carimbou a Com confiança. certeza, com certeza. Isso é o mais emocionante de tudo. De ver a galera entender quantas vezes precisa recuar. Ou a galera ficar com medo. Ao contrário, acontece também. Eu ver que dá. Eu confiar na galera. Sim. Teve várias ocasiões. Galera, dá para ir. Ah, não sei se dá, não. Eu falo, fica à vontade. Se você achar que não tá bom para tu, você pode recuar. Então, se um não vai, ninguém vai. O nosso lema lá, a canoa é assim, né? Vamos para Quitanduva, direto a gente pega, vamos para Quitanduva. Sim.
Porque é mais gostoso o todo mundo vai, todo mundo passeio, vai. é mais longe. Falta um chegar. Então, se um chegar e não puder ir, porque ele tem horário para ir embora, ninguém vai. Então a gente leva essa. E é justamente isso aí a questão. Eu acho que o que mais me encaixa nessa parada de liderança é sobre isso. De ter que tomar decisão, da responsabilidade, porque eu não estou entrando sozinho, né? Estou entrando com a galera, então a gente tem que orientar. Foi isso. Maravilha. Valeu. E, Regina, conta para mim, porque, na verdade, hoje, o que que esse grupo de mulheres que remam, comunica para a sociedade, mesmo sem dizer palavras, só remando? Eu acho não, eu tenho certeza sim. Hoje em dia, as mulheres estão na liderança, né? Assim, assim, elas conseguiram se superar, que eu quero dizer. Porque imagina, tanto é que no canto, quantas mulheres tem Pois é. remando? Quantas mulheres você carrega na sua canoa? 85, não, 85% é mulher de aluno. Se você Verdade. for lá e ver caiaque, é um monte também. No stand-up, a procura é maior. Então, assim, eu vejo que as mulheres hoje em dia, elas perderam medo e também querem estar nessa liderança, né? Só um adendo, Regina. Eu fiquei encantada com você e foi assim vergonha. que eu te conheci, na roda de final de ano. E o que que me chamou a atenção? Depois eu vou colocar o vídeo aí para vocês. Você era a única mulher ali no centro, com os homens dos outros grupos, organizando a galera do surf para conseguir fazer a roda daquela forma maravilhosa, e me chamou a atenção. E eu até perguntei para o Dante, quem é essa aqui? Dei um zoom na foto, quem é essa que eu preciso falar com ela? Então eu fiquei encantada com a sua forma de liderar. E isso é tão importante porque você está em um esporte que muitos ainda não têm acesso, ou se tem acesso, tem receio, tem medo ali, né, de continuar. E é importante a sua voz, a sua liderança para que isso permaneça, né? Aquele dia eu fiquei preocupada com vocês da canoa. Aí eu tinha convidado o Rodrigo da Guará. Parecia uma orquestra, você liderando. Pra vir. Aí ele falou assim, e aí, pergunta pra Karina, do caiaque, se eu posso encostar, não sei o que. Aí a Karina falou assim, fala pra ele que é o seguinte, aquele cantão é dos esportes náuticos, ele pode encostar, ele pode descansar, beleza. Aí ele ficou tudo feliz. Aí quando ele tava chegando, eu fiquei muito feliz, porque ele fez a travessia pra estar com a gente. Exato. Né? Que maravilhoso. Então, assim, eu fiquei tão preocupada que eu fico preocupada com o pessoal de stand-up. Depois aí eu encontrei umas amigas minhas do surf, e aí eu falei, cuidado com a canoa e não sei o que lá. E mesmo assim, quando eu tô remando com as meninas, eu tenho essa preocupação. Porque assim, lá no cantão, você já remou, você sabe como é que é, né? É que assim, quando vocês estão na canoa, às vezes são 6, são 4, mas tá todo mundo juntinho. Aí quando vira ali pro pontal, quando fica no parquinho ali, quando fica ali no parquinho, o que acontece? Já dei várias, assim, tipo umas bronquinhas, assim, essa parada da liderança. Exato. Porque eu já passei por isso no começo. De você sentar ali, e aí vamos tirar as fotos do nascer do sol. E aí vai levando, e já voltei no perreio já. Então, como eu já passei por isso, então às vezes eu tenho esse lance meio... Não é uma liderança, é um cuidado, né? Que a gente Sim. Cuidado. Então eu fico assim, cuidado. Tira essa foto o mais rápido possível. Já viu o sol nascer? Então bora, volta. Porque para dar uma rajada, já aconteceu de perderem o remo, porque fica, ai, que lindo, ai, que não sei o quê. Então eu tenho isso comigo, de cuidado. Às vezes, olha, eu faço cada uma. Às vezes tá um monte de mulher lá remando, que eu nunca vi na minha vida. E aí, do nada, eu olho, aí eu vejo a pá do remo e como vai e orienta. Bolinha preta pra frente. Entendeu? Sim. E o mais legal de tudo, que eu falo assim, muitas das sereias aprenderam a remar comigo, assim, né? Vai, vamos, você consegue, não sei o que lá. E hoje em dia eu vejo elas, às vezes, dando força para várias meninas. Muitas, assim. Quando eu vejo, olha que legal.
Isso que é gratificante, entendeu? Então, eu falo assim, que não é a liderança, eu acho que é mais o cuidado, assim. Agora, quando eu estou dando aula, aí o bicho pega, aí eu já fico mais... A gente tem que ser um pouquinho... Não importa que eu estou, por exemplo, se eu levar minha melhor amiga para remar, para aprender a remar. Então, a gente até muda um pouco a amizade, não sei se com você é isso assim. Você tem que ter um pouquinho mais de Muda um autoridade. pouquinho na hora ali, sim. Você entendeu? Porque, assim, na canoa, são várias pessoas juntas. Agora, no stand-up, é mais difícil, assim, de você estar no controle, entendeu? Sim. Então, aí você tem que tomar esse certo cuidado. Aí vira, não é que vira uma liderança, mas vira uma responsa mesmo. Responsabilidade, Uma com certeza. responsa. E eu costumo dizer, Regina, que a comunicação, para ela ser assertiva, você precisa da união de 3 grandes pilares, né? Que é o verbal, o vocal e o visual. Então, eles têm que se conversar. Se você sabe ali o que você está falando e a forma como você fala, com a expressão que você usa, pronto, dá match. E eu acredito que é isso que você tem de essência. Não é nem porque estudou alguma técnica, é de essência mesmo. É que assim, vou até agradecer ao Cal, né, do Rima Forte, viu, amigo? E assim, eu tô com ele há 5 anos e meio nessa parceria, né? E tanto é que, ó, 5 anos e meio. Agora que eu me sinto assim, falar assim, agora, não é que eu aprendo muito com ele, aprendo muito com vocês. Em todas as bases a gente acaba aprendendo, a gente aprende Sim. muito com o mar. A gente aprende com o Sim, vento. com certeza. Com tudo. Quantas vezes eu tô lá, assim, sentadinha, eu vejo, não sei se com você tem isso, eu vejo a copa das árvores já começar a mexer, eu falo, eita, um De negócio... São longe. as leituras. Não é? E assim... E longe eu falo pra galera. Lá vem ele, aí ele começa a ver, entendeu? Então, assim, agora que, assim, o Cal me abriu essa porta, né, me deu essa abertura de dar aula, e aí, com isso, eu estou me sentindo mais segura agora, mas tenho muito que aprender também. Show. Muito que Bom, agora vamos aqui fazer um bate-volta com o Dante e com a Regina. Regina, você primeiro. Vamos lá. Remar para você é? É uma sintonia com Deus. Uau! O mar te acolhe ou te desafia? Os dois. Uma palavra que define o grupo Sereias do Canto. Acolhimento. Um sentimento que sempre volta depois de remar. De vida. Eu estou viva. Ó, meu coração até acelerou. Uma frase que você diria para uma mulher que está passando por um momento difícil agora. Uma frase. Para não desistir nunca. Nunca, nunca. Se tiver vontade de fazer alguma coisa na vida, um sonho, você consegue. Consegue. Vai lá que você consegue. Maravilhoso. Tá vendo só como foi tranquilo fazer o bate-volta? Agora vamos com Dante. Bora. Arruma a camiseta. Dante, uma palavra que define o remo. Vida. Comunicação para você é? Tudo. O mar te ensinou? Tudo. A viver, não sei dizer. Não tenho palavras. Acho que é viver. Uma mudança que essa escolha, essa transição que você fez, trouxe para você? A principal. Saúde. Eu diria saúde. Muito bom. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Física, mental, espiritual, tudo. Uau. Uma palavra que define o Maui. Rimou. Rimou. E uma frase que resume sua história. Você é loucão, hein, mano? Tô brincando.
Ai, Dante. Eu acho que, não sei, eu sou ruim de... Uma frase que resume minha história é: a vida é curta, né? Vamos aproveitar. Não deixa pra amanhã, não. Faz o que tem que fazer. Bora, não tenha medo e, novamente, em Mua. Quem não sabe, em Mua é sempre frente, vamos pra frente. Bora lá em Mua, nosso... Bora, vamos nessa. Sim, foi bom você ter falado nisso, Dante. Vamos aproveitar e falar, explicar para a galera alguns termos que a gente usa na Legal. canoa, porque eu fico encantada. Esses dias nós fizemos uma surpresa para o Dante, demos uns mimos lá, e ele escreveu depois no grupo, né? Muito obrigada. Como é que fala o que você escreveu lá? Eu fui até pesquisar, porque eu não sabia. Não, mas a gente fala aí, a gente costuma, inclusive depois me mostra a pua aí, a gente, na nossa base, a gente gosta bastante da continuidade de falar bastante da cultura polinésia, cultura havaiana em si, né, na verdade. E esse que a Tati falou, é agradecimento, né, a gente chama Mahalo no Iloa, que é um profundo agradecimento em havaiano, é um agradecimento muito profundo. A galera às vezes abrevia Mahalo, agora Mahalo no Iloa é um profundo agradecimento mesmo, lá do fundo do coração, é de verdade mesmo. Muito Esse é um bom. dos termos que a gente usa, fala o Imua, né? O Mimua, o que significa? Imua significa sempre em frente, vamos para Sempre em frente. frente. Bora, Imua, Tá. vamos nessa. O Aloha é mundialmente conhecido, né? Muito mais do que o Imua e o Mahalo no Iloa. Mas o Aloha também é uma palavra muito forte, né? Vem de... eu não sei explicar. É um sentimento, é uma ação De união. do... Tudo aquilo que você deseja de bom para alguém é o Aloha, né? Todo bom. espírito Aloha é tudo aquilo de bom. Que aí já puxa o Mana, que o Mana é toda aquela energia, Mana é energia, Sim. que é sempre positiva, né? Que a gente passa. Enfim, E tem um ritual muito bacana também. Lá é assim também, nas Sereias do Canto, quando chega uma. Como é uma prancha? Como que a A gente gente chama? batiza. Batiza? Não, mas como chamam que é prancha de stand-up que vocês É uma usam, prancha de né? stand-up, é um sup. Tá, quando Um sup. chega a prancha de stand-up, vocês batizam também? A gente batiza dentro do mar já. Show! E na Legal. canoa tem todo um ritual, Tem né, um Dante? ritual. É um ritual A canoa, lindo. na verdade, a canoa em si, ela faz parte, a gente trata ela como um membro da família. Tem nome, a gente não pula a canoa, cuida dela como se fosse alguém. Porque se ela não estivesse lá, a gente não tava. Então, começa daí. Se não tivesse a canoa, não tem ninguém. Boa. E a canoa, ela vem, né? Tem toda essa tradição. Ela foi um instrumento, um veículo para a galera poder sobreviver. Puta, acordei. Qual que é o nome? Desbravar novas ilhas, né? Não desbravar, não, descobrir, Tá. né? E Sim. sair pelo oceano. Então, tem toda essa parte. Então, toda canoa que a gente... Desbravar novos mares, é isso Sim, mesmo. com certeza, né? É exato, desbravar novos mares. E a canoa, a gente, toda vez que a gente... Eu, por enquanto, eu tenho duas, a Yara e a Koa Wahine. Eu chamo de Koa, mas o nome dela é Koa Wahine, que significa menina corajosa, que ela é do surf. Que bonito. Koa Wahine. Porque como ela é canoa de surf, né? A gente pega onda com ela, inclusive acaba acontecendo alguns acidentes, ela dá uma quebradinha, a gente tem que arrumar. Vira e mexe, tem que passar um tecidinho ali, uma resina. Ela faz parte, por isso que ela é corajosa. E sempre respeitosa. Ela é corajosa, mas sempre com respeito. A gente nunca desafia o mar. A gente entende, a gente lê, sente ele e usufrui, agradece e aproveita a energia que ele tem para oferecer. É isso que eu falo pra galera. Ah, tá gigantão, bora pegar. Falando, calma. Não é porque tá 1 milhão, né? A gente sempre com Sim. respeito. Tá grande, tá grande. Tá grande. Tá perigoso, tá perigoso. Sim. Mas dá pra gente entrar. Ele vai fornecer. Hoje ele vai dar uma alegria pra gente. Se cair, quebrar. Eu tô falando isso, galera, pelo amor de Deus, quando a gente entra de LC4 com a galera já experiente, Pra fazer o tem um surf. terminho, galera, é o Sim. seguinte. Então, eu não entro com aluno nesse sentido, tá? Só pra ficar claro aí. Sim, Ah, sim. não. E Dante, ó, fala um pouquinho dessa peça maravilhosa aqui. Todo prazer. Essa aqui eu aprendi, inclusive, com a
primeiro contato que eu tive com ela foi com a Luísa Perim, do Voo de Canoa. Alô, Lu, sem palavras, mahalo. Depois estudando a cultura polinésia, em especial a havaiana, mas na Polinésia em si, no Tahiti também tem, né, em todo lugar ali. Ela, ela é uma charona, né? É uma concha da espécie das charonas, ela é um búzio crescido. E essa aqui é uma peça muito usada, ela é muito característica da cultura polinésia. Ela era usada, se assopra, ela, a gente corta aqui, né? Uma concha normal, não tem nenhum segredo. Do jeito que ela saiu, faz um cortezinho, ela tem um biquinho aqui, a gente corta, né? Eles cortavam, lógico que hoje em dia a gente corta com a serrinha, mas eles cortavam raspando, até ficar o buraquinho. E quando a gente assopra ela, sai um som bem forte, E estridente. vocês usam em qual momento? Então, nós hoje aqui usamos para um batismo ou para algum evento, da mesma forma que eles usavam, né? Só que eles usavam para muito mais coisas. Eles usavam para um velório, para chamar a tribo. Então, acontecia alguma coisa, tocava, reunia. Quando ouvia o som da PU, Já sabe que reunia a estavam galera. reunidos. Seria para qualquer evento, né, da época da galera. Sim. E principalmente para navegação. Eles saíam em várias canoas, né? As tribos polinésias, elas saíam em 6, 7, 8, 10 canoas. E muitas vezes à noite, quando baixa a neblina, a visibilidade praticamente zero. E naquela época não tinha farol, não tinha instrumento de navegação, não tinha nada. Sextante, não tinha nada Eles só usavam a lua, a natureza, a temperatura da água, se tiver perto o passarinho, que geralmente está no meio do Oceano Pacífico, não tinha nada. Sim. E se perdiam uns dos outros, né? Que as velas que eles faziam na época deles não era suficiente para enxergar. Aí tocavam a concha e pelo som da concha eles sabiam que estavam próximos ali alinhados para nenhum se perder, porque às vezes, né, não podiam se perder e tal, porque a visibilidade era quase nula. E esse é o principal motivo que eles usavam também para se comunicar entre eles dentro do mar. Isso Sim. é muito louco. Faz um Acho que não teste. espalha, nós quebrar, porque é grave. Vou tentar ser na primeira, vocês cortam, que bom que é gravado. Depois a gente conta. Porque deixa ficar nervoso. Vou tentar aqui então reproduzir. Tá. Uau, olha Esse é o som da PU. Pega, né? Até arrepia, né? Dá mais um espaço menor. Pega no coração. Muito bom. Até Eu arrepia. fiquei bom, né? aquele dia tentando isso aí, quase que eu engoli a concha. E não consegui. Isso aí é um xodózinho. Aprendi com a. Tem uma outra em casa também. Se o cara eu cortei errado. Cortei o branco. Aí não sai muito legal o som. Mas saiu. Muito bom, parabéns. Regina, um recadinho. Agora eu quero que você olhe para a câmera e dê um recado especial para todas as mulheres, não só da Praia Grande, mas de onde elas estiverem. Um recado final do seu coração. Não fique mais deitada na sua cama, não. Vá fazer alguma coisa que te traga prazer. Independente se é no mar, faça alguma coisa. Corra atrás dos seus sonhos. Muito bom. Deixa eu segurar aqui na sua mão. Você é uma pessoa encantadora. O seu grupo, eu fiquei assim, muito surpresa, porque o seu grupo, eu vi que é um grupo enorme. Você organizando o luau, quantas pessoas já estão aí para esse luau? Vocês não têm noção. Sim. E tem uma palavra que, um mantra para mim, né? Que é uma frase que eu gosto muito, que é: nunca tenha medo das consequências da sua coragem. E eu vejo isso em você, tá? Então, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Agora viu? só falta você remar comigo. Boa, vamos lá. É, A gente já agenda antes de você sair daqui. é. E Dante, agora você olha para a câmera e dá um recado assim do seu coração. Pô, não tenha medo da mudança, não tenha medo
de mudar. A vida é curta, eu falo sempre isso aí. Vai para cima, toca o barco e voa. Vamos que vamos. Isso aí. Muito bom. Agora eu vou segurar na sua mão também Ô, e te dizer o seguinte, Dante. Tem uma frase de uma pessoa muito especial que fala assim: as pessoas não lembram de você pelo que você fala ou fez, ela lembra da forma como você as fez sentir. E você tem uma energia maravilhosa que faz a gente se sentir muito bem em todos os momentos. que bom. Então, obrigada Tamo pela junto. oportunidade de conviver com você. Imagina, eu que Tá agradeço. bem? Você é brava demais. Assumir as suas palavras. É Obrigada. nóis, tá? Foi, é isso. Vamos bater palmas para Boa, nós. boa, boa.